Olá, meu nome é Laura Fontana e eu estou aqui para compartilhar com você um pouquinho de RH ágil. Hoje, com um caso prático, a gente vai falar do processo de integração ou onboarding 4.0, como turbinar o seu aculturamento de novos colaboradores através da agilidade. Primeiro, eu preciso contextualizar você, né? Qual que era o cenário que a gente tinha lá na spread? Todo mundo que deixava a integração trazia esse feedback. A integração é cansativa, longa e parece uma palestra. Talvez alguém tenha se identificado ao ouvir este feedback por aí. Mas vamos lá mudar o jogo. Primeiro, a gente buscou olhar para dentro, para a própria empresa. Qual era a nossa história? O que nos trouxe até aqui? Aonde gostaríamos de chegar? Como que a integração corporativa poderia impulsionar os resultados da empresa e fazer com que, de fato, o colaborador vivesse uma experiência? Num segundo momento, a gente olhou também para a área de digital, por conta do jeito de pensar e de agir. Eles eram diferentes, eles faziam coisas diferentes, eles colocavam o colaborador no centro dentro da área deles e olhando para o cliente participava ativamente da construção dos projetos. Quando a gente falava com o pessoal da estratégia, era muito claro e eminente que era para lá que a gente ia. Então, nada mais justo do que o RH acompanhar essa levada. A gente começou a visitar um pouco os processos, os movimentos e entender como que eles trabalhavam. Num primeiro momento, a gente participou de movimentos como dailies, retrôs, reviews e plannings, e também de alguns processos de discovery. Foi muito interessante, muito rico. Já olhando para o pré-vendas tem o trabalho de convencer o cliente a comprar aquele produto. Então, a gente se conectou com a pessoa que mais manjava de digital na organização, para entender o método, para ter também a teoria e fazer um entendimento de como que ele fazia para poder vender aquela ideia para o cliente externo. E a gente chegou em alguns métodos do ágil. Primeiro, o Scrum. Por que o Scrum? Primeiro, porque ele promete, em pouco espaço de tempo, um alto impacto, porque ele entrega valor para o que é visto como valor para o cliente interno, tanto o colaborador como o negócio. A nossa equipe era nova, nós tínhamos 2 pessoas vindo de áreas diversas de dentro da empresa, ainda que fosse RH, eram áreas muito diferentes, não era desenvolvimento organizacional. Uma estava vindo do DP e outra estava vindo de recrutamento e seleção. A outra pessoa havia sido contratada há menos de 2 meses e eu estava por lá há 3. Então a gente estava querendo se provar também, né? Entregar em curto espaço de tempo o que é valor para o nosso cliente é muito rico. O Scrum também promete e entrega um efeito de tribo. Todo mundo trabalha junto em prol de um mesmo objetivo. Isso é muito transparente para todo o time. E aqui a gente não pode ter o ego. A gestão tem que entender que a decisão é compartilhada. O time decide todos os pontos em conjunto. Por que a gente escolheu o Kanban? Primeiro, porque ele causava um efeito super bacana na empresa. A gestão era à vista, então as pessoas que passavam pela área de RH poderiam visualizar o quadro Kanban. Lá eles visualizavam também todos os nossos projetos em andamento e qual que era o status que a gente estava atuando. Era muito bacana fazer as reuniões em frente a esse quadro, movimentava um pouco a área administrativa da empresa. O pessoal de TI achava um barato, porque se conectava justamente com o que eles já estavam habituados. O comprometimento e o efeito Dawn, ele é muito, muito forte, porque quantos mais post-its você consegue arrastar para o bloco Dawn, mais comprometimento é gerado no time, porque mais você quer entregar. É um efeito muito natural e muito bacana de viver. Melhor do que isso também não é top-down.
As pessoas do time entenderam a importância do Kanban, acreditaram na metodologia e entenderam que aquilo de fato ia impulsionar os resultados da área. Então, juntos, decidimos fazer o Kanban. Por que o design thinking? Mais uma vez, agilidade, entrega de valor para o nosso cliente final. Ele também reproduz Employee Experience, que é melhoria contínua da experiência vivida pelo colaborador no dia a dia da organização. E também traz protagonismo para todo mundo que participa do processo. Era bem interessante porque a gente ouviu diversos colaboradores durante a construção do design. E aí, quando a gente virou um modelo de integração, o que acontecia naturalmente é que todo mundo que tinha participado de diversas áreas incentivava o novo colega que estava entrando na organização a participar do onboarding como se fosse algo dele também. Afinal, ele fez junto com a gente. Era um movimento muito positivo. Isso melhorava o clima como um todo e gerava engajamento. Falando um pouquinho mais do design, para vocês entenderem como que foi construído o processo, a primeira etapa foi a de imersão, onde empatia é a chave. Empatia é aquele momento onde você ouve de coração aberto, sem pré-julgamentos, só ouve. E aqui, para a gente trazer um direcionamento muito estratégico, as entrevistas elas tinham time box, então elas tinham um período para acontecer de até 30 minutos. Então, se a pessoa viesse com alguma ideia fora daqueles temas voltados à integração, a gente tinha que direcionar o papo rapidamente, porque a gente só tinha 30 minutos. O público era bastante heterogêneo, então nós tínhamos líderes, colaboradores, pessoas de São Paulo, pessoas de fora do estado. Nós tínhamos também alocados e internos. Participou também dessas entrevistas toda a diretoria. A gente viveu um momento de observação, onde a gente pôde acompanhar duas integrações e entender como era realizado o processo até então, bem a fundo. Claro é que a gente identificou vários pontos positivos na antiga integração, é claro. A partir desse movimento, a gente conseguiu construir as personas e ter um entendimento mais profundo da nossa realidade. Depois desse momento, a gente vai para a ideação, que é aquele movimento onde a gente começa a criar cenários de solução mesmo para tudo aquilo que a gente viu. Então, a gente convidou algumas pessoas, é um público também, novamente, bastante heterogêneo, para participar de uma dinâmica onde a gente tinha diversos canvas, né? Um deles, por exemplo, era o de dores e analgésicos. Vou tentar elucidar para ficar mais claro. Hoje, no movimento que a gente está fazendo, na integração no modelo atual, quais são as dores desse processo? O que dói hoje no colaborador? Ah, parece uma palestra, é um pouco monótono. Legal. Vocês têm 3 minutos para poder escrever tudo isso, uma ideia por post-it, até 3 palavras. Não é para traduzir toda a ideia e escrever textão num post-it pequeno. Feito isso, a gente reunia aquelas ideias mais parecidas e discutia com o grupo o que eles estavam querendo falar. Perfeito. Agora que a gente pensou nas dores, quais são os analgésicos? O que a gente pode utilizar para poder realmente passar aquela dor, para poder tranquilizar a pessoa que está com aquela dor? O que a gente pode fazer para resolver o problema? Mesma coisa. Time box de 3 minutos, uma ideia por post-it, até 3 palavras. Nesses movimentos, nós fizemos várias ali, a gente conseguiu construir também a partir disso a jornada do usuário, de como que seria um novo cenário, a partir de um cardápio de ideias. A gente tinha muitas ideias, a gente recebeu muito insumo que deu para um backlog bem gordinho ali, para muitas e muitas melhorias. Claro é que dentro do diamante, né, diamante duplo do Design Thinking, em alguns momentos a gente teve que recapitular esse processo para poder trazer novas ideias e reajustar toda a nossa rota.
Aqui a gente traz a evidência de algumas dessas sessões. Na primeira foto você vê as pessoas trabalhando no desenvolvimento das ideias. E na segunda você já vê a Lu, que era minha analista sênior, conduzindo uma sessão de design thinking ali a partir de algum Canva. Muito bem. A última fase é a de implementação, onde a gente entregou um MVP, né? Que é o mínimo produto viável. E aqui eu quero elucidar para vocês como que foi feito isso. Porém, antes, vamos visualizar um pouquinho do material que foi construído aí para ter esse trabalho. Então, quando eu falei para vocês do Scrum, a gente usava meio que Scrum Quem está ligado em agilidade já percebeu, né? E aqui a gente tem para evidenciar o nosso quadro Kanban, onde todos os dias, religiosamente, no mesmo horário, a gente se levantava e olhava para todas as entregas que a gente fez no dia anterior, tudo que a gente faria naquele dia, o que estava dando certo e o que não estava dando tão certo e que eventualmente o time poderia se ajudar para resolver. A gente ia arrastando os post-its nessas discussões dentro desse quadro. Esse quadro, como vocês podem ver, é uma cartolina. A gente fez esses risquinhos com régua, mão, nada muito rebuscado, super simples. E nas nossas reuniões, ao final de uma sprint, de uma grande entrega, que poderia ser de 7 dias, 15 dias ou até 30 dias, a gente fazia a nossa discussão ali de review, retro e planning, onde a gente via tudo que a gente prometeu que a gente ia entregar, o que a gente entregou de fato, o que a gente mandou bem, o que a gente precisa melhorar, o que a gente vai fazer de ação com relação a tudo isso e qual que é a nossa planning para a próxima sprint, o que a gente vai priorizar. Só para ficar um pouco mais claro para vocês, porque olhando para o quadro parece que a gente tem poucas atividades. Na verdade, a gente tinha um planner do Microsoft Office com todo o backlog construído a partir do Design Thinking. E aí, semanalmente, a gente arrastava. Então, por exemplo, Sprint 1, a gente arrastava dentro do Planner quais eram as atividades que a gente tinha priorizado naquela semana. A partir também dessa planning aqui que a gente está discutindo no final da review, retro e planning. Essas atividades, em até 3 palavras por post-it e com um avatar, que no meu caso, como Laura Fontana era LF, iria para o Kanban. Ficou claro? Se não ficou, depois me procura, tá? A gente conversa sobre isso. E o mais legal foi que o resultado ficou todo gamificado. Era muito bacana. Então, desde o primeiro momento em que o colaborador entrava na sala, até a saída dele, e depois ainda que a gente tinha ações de continuidade, era um game. Eu vou compartilhar com vocês toda a história, vou contar o storytelling aqui para vocês entenderem. Então, a gente marcava normalmente às 9 da manhã, quando os colaboradores eram recebidos no ambiente, eles tomavam um café até umas 9h30. Imagine que cada pessoa é de uma área diferente, ou ainda fica alocado em clientes diferentes, ou ainda não conhecia a Spread naquele site. Naquele momento, eles poderiam trocar uma ideia, fazer networking entre eles. Uma vez que eles se sentassem, debaixo das cadeiras deles, tinham um valor da companhia. Por exemplo, diversidade. Quando você pegasse aquele valor, você tinha que se reunir àquela mesa onde estava escrito diversidade. Aquele seria o seu grupo de trabalho durante todo o dia. Esse grupo, para iniciar todo o trabalho, era convidado a fazer, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem, um Lego que representasse o valor daquela mesa. E eles tinham que explicar para o grupo. Quanto mais criativo fosse, melhor era a pontuação. A votação era feita por todos os times. E aqui a gente já treinava um pouquinho também de altruísmo. Não é porque você está no grupo e você quer ganhar que você tem que votar em si mesmo. De repente, você tem que reconhecer que o seu colega foi melhor. Passado isso, a gente também fazia alguns movimentos
de vídeos, de interação de vídeos. Então a gente tinha ali, através de ferramentas gratuitas de vídeo da internet, a possibilidade do colaborador entrar numa dinâmica diferente. Então a gente apagava as luzes, ligava o projetor e o vídeo dava a entonação para todo o game. Em alguns momentos, eles também eram convidados a resgatar alguns pontos através do Kahoot. Vejam só, a gente está falando de coisas gratuitas da internet, ferramentas de vídeos e ferramentas de games. Muito bacana. Também tinha um determinado momento onde um diretor fazia as boas-vindas para todos, contava a história da empresa, os seus produtos e serviços, e a partir disso, eles eram convidados a jogar um pouco mais forte. Debaixo da mesa tinha uma cartinha vermelha com a primeira etapa da rota. Nesse momento, eles começavam a navegar por todos os 2 andares da spread, conhecendo as áreas. Então, por exemplo, digamos que a sua cartinha tenha falado para você ir até o financeiro. Chegando ao financeiro, uma pessoa iria receber o grupo, contar um pouquinho da sua área, um pitch de até 30 segundos, e entregar uma nova cartinha de forma que a pessoa conseguisse seguir para o próximo step. A gente fez um mapinha também bem interessante para eles se situarem dentro do escritório, né? Porque era novidade para eles. A partir disso, eles eram convidados a montar uma linha do tempo de toda a trajetória da spread com os imazinhos. Vejam só, pausa. Quero contar. Essa placa aqui, que depois ficou bem coloridinha, como vocês estão vendo aqui do lado, era um MVP. Então, para a gente não gastar muito dinheiro, não investir em coisas que a gente ainda não tinha certeza que iam ser bem aceitas pelo nosso usuário final e também aprovadas pelo negócio, a gente imprimiu as placas com os ímãs e fez tudo isso à mão, esses envelopes, essas impressões e tudo mais. Ao todo, a gente gastou cerca de R$ 1.200 para todos os jogos. É muito em conta. Quem faz integração, em outras oportunidades eu tive a chance de fazer games muito complexos com empresas XPTO, que são demorados de fazer, de entregar, e onde a gente não tem certeza que o colaborador vai gostar tanto e às vezes não gosta. Aqui não, com um produto super em conta, a gente tem um resultado de alto impacto. Uma coisa que a gente também queria implementar e deu muito certo foi um kitzinho de boas-vindas do colaborador. Porém, esse polvinho que você está vendo aqui na tela fazia o maior sucesso, mas só ganhava quem ganhasse o jogo. Então, nota 1.000. Depois de todo esse movimento, o colaborador não saía de lá somente tendo preenchido toda a linha do tempo da história da empresa, né? O que no final ficou com essa carinha bem bonita. Ele também era convidado a postar na rede social interna como foi para ele viver aquele momento na organização. E aí a gente tinha uma surpresa assim muito grande com as coisas que vinham, né? Nesse momento a gente vê o Bonito, ele tinha escrito esse poema super legal, e ganhou 2 ingressos de cinema ali. Aqui a gente vê também o Atanágoras, fez um post super bacana. Aqui nesse time a gente tinha uma questão de errar faz parte, tá? E como a gente fazia a soma da pontuação no final do jogo, uma vez, sem querer querendo, a gente acabou errando a pontuação. Então a gente deu a coroa para um e a gente teve que transferir para outra. Aí virou aquela piada interna e fez um sucesso danado. E é claro que ele ganhou, né? Essa votação também não era feita por nós, a gente compartilhava com os times da organização e o mais votado é que ganhava. E é um prêmio super simples, gente, faz muita diferença. Aqui eu quero compartilhar com vocês o vídeo onde o Renato conta um pouquinho dessa experiência e onde você vai conseguir se conectar com todo o jogo.
Pronto. Esse é o resultado final que a gente tem. Esse é o feedback do colaborador. Que experiência, a integração mais impactante que eu já tive na minha carreira. A gente teve esse feedback em inúmeras avaliações de reação de diversos colaboradores. Realmente é muito emocionante ter esse resultado. E aqui eu apresento para vocês o time. Tenho muito orgulho de ter trabalhado com essas mulheres incríveis. A gente vê da esquerda para a direita. A Louise era analista sênior. Nesse projeto, ela era a PO, ou seja, aquela pessoa que desenha todo o produto, avaliando o que a gente tem de prioridade ali para o cliente e determina quais são a ordem de fazer toda a coisa, né? A prioridade de toda a coisa. Aqui você me tem como uma Scrum Master, onde eu garanto que os rituais da agilidade vão estar acontecendo, né? A Fernanda, que era a nossa analista plena, aqui com uma das devs, uma das desenvolvedoras do projeto. Aqui a Rafinha, também uma das devs, também desenvolvedora do projeto. E é isso aí, gente. Então a gente tem esse time aqui que construiu esse trabalho incrível em conjunto para toda a nossa empresa. Qual que é o resultado, né? Primeiro, para o negócio, o impacto foi bem alto. Com certeza a gente conseguiu gerar até cross-selling, porque os colaboradores entendendo melhor dos produtos da empresa, conseguiam vender melhor os nossos produtos dentro do cliente. E para uma empresa de tecnologia, a gente sabe como que isso faz diferença pra caramba. O impacto nas lideranças, porque a gente conseguiu explodir todo esse conhecimento em treinamentos para a liderança no Brasil inteiro. Então, a gente rodou aí o Brasil fazendo treinamentos como Design Thinking, Lean, enfim, muito bom. Benchmarking, eu falei com inúmeras empresas, então, muita gente mesmo, eu falei com Dextra, ThyssenKrupp, falei com gente da Votorantim, eu falei com muita gente mesmo, muitas empresas, né? E também fui uma palestrante ali no Agile Trains para poder apresentar esse case para eles, né? Então acho que é uma grande vitória. Também complementando o Agile Trains, estive no CONAR, no Congresso de Gestão de Talentos da BPRH, no grupo Troca para um público de 700 pessoas, dentre outros eventos aí durante o ano todo de 2019. Tá, mas quais são as lições aprendidas desse processo como um todo, né? Primeiro, você precisa treinar o time. O time precisa entender o porquê daquelas coisas todas. Não é simplesmente falar: oi, gente, bom dia, a gente vai implementar método ágil. Não, eles precisam entender. Engajamento é muito o porquê que aquelas coisas estão acontecendo e as pessoas entendendo, querendo jogar junto, né? Então, simplesmente empurrar uma metodologia nunca é o mais bacana. A gente vê muita empresa com vários quadros Kanbans na parede, sem nenhuma efetividade, sem utilização daquilo tudo, porque o colaborador nem entende o que aquilo ali está fazendo de diferença na vida dele, né? É só uma parede diferentona, é o decorador ágil, né? É uma nova profissão aí de algumas empresas. Tem que tomar cuidado com esse ponto, tá, gente? Segundo é a proteção da sprint. Então, assim, a gente sabe que uma vez determinadas as prioridades da semana, da quinzena, é muito difícil em empresas dinâmicas a gente conseguir movimentar para a gente não sair do foco, né? Todas as outras áreas, a alta liderança ali, mas eu fazia combinados com a minha diretora, deixava bem transparente a importância da gente realmente cumprir aqueles combinados. Quando acontecia uma coisa ou outra, ainda relevava, mas já aconteceu da prioridade mudar como um todo por conta de uma urgência do negócio e a gente derrubar a sprint. Também tem que ter a consciência de que são baby steps. Começa no efeito cebola, começa pequenininho e vai crescendo aos poucos. Às vezes a gente quer fazer um negócio tão perfeito, tão bacana,
e de alto impacto que a gente vai muito para o perfeito, né? E nem sempre, desculpem, é aquilo que vai atender de fato ao negócio e ao colaborador. Tem que ir aos pouquinhos, faz uma coisa hoje, depois você faz outra coisa amanhã, e faz uma coisa ainda melhor durante a quinzena, e uma coisa incrível em um mês. O importante é a gente sempre lembrar que cada uma das nossas ações elas têm que estar direcionadas para o nosso cliente, que é sempre negócio e colaborador. O engajamento da liderança é fundamental. Então, por exemplo, em algumas game storms, onde eu reunia grupos diversos para fazer uma discussão ali num Canva, como dor e analgésicos, volta e meia entrava o CFO, que era o líder do RH dentro da estrutura, líder da minha diretora direta de RH, para incentivar as pessoas durante o processo, para garantir que estava todo mundo ali tranquilo, entendendo. Ele só passava rapidinho, mas aquilo dava uma movimentada positiva. E como era uma empresa de tecnologia, realmente tinha uma vantagem, porque ele entendia mais fácil todas essas coisas, né? Mas se existe um segredo que eu possa compartilhar com vocês, é que sensibilizar as pessoas da urgência e realmente treiná-las em qualquer nível hierárquico faz muita diferença, tá? Por isso que a partir do CFO e da minha diretora, garantindo que a gente ia conseguir fazer esses processos todos, a gente partiu para a trilha de liderança, treinando todo mundo numa pegada de business agility, tá? A gente construiu um time de verdade. Então, sabe aqueles movimentos que a gente tem em organização, onde um aponta o dedo para o outro achando culpado? Aqui não acontecia. Se alguém estava com um problema no time, o problema era nosso. Se alguém tinha uma dificuldade numa entrega, essa entrega era nossa. Então não tinha mais aquela coisa, eu não fiz tal parte porque fulano não fez outra. Não, era todo mundo uma grande tribo mesmo, uma família. A gente estava junto nessa. Outra coisa aqui é que precisa gostar de estudar. Não tem jeito. São coisas muito novas. Se a pessoa não se dedicar, realmente ali não sentar na cadeira e ler os livros, ver os vídeos para poder entender melhor as dinâmicas da prática e conseguir de fato trazer um resultado significativo, tem que gostar de estudar. Tanto é que quando eu abri uma vaga para um estagiário, a única exigência que eu tinha é que ele estivesse cursando a faculdade, porque é uma exigência de estagiário, do contrato, né? E que ele gostasse de estudar. Não mais do que isso. Realmente acertei. Contratei muito bem aí depois o Lucas. Abraço, Lucas. Erros limitados a uma sprint. A primeira vez que a gente desenhou aquela timeline bonita que vocês viram de toda a linha do tempo da spread, a gente não chegou no melhor momento, no melhor modelo. Quando a Lu fez o primeiro desenho, ela que estava responsável por isso, ficou bom, mas não ficou muito bom. O time todo concordou que estava faltando alguns iriguidum ali, a gente não sabia explicar o que era. Mas você vê, essa sprint foi de 15 dias. Uma das demandas dela, ali no backlog dela, era esse game. E rapidamente a gente conseguiu reverter isso, e na próxima sprint, que daí eu acho que tinha sido de 7 dias, ela já conseguiu reverter e estava muito, muito bom. E foi esse resultado incrível que vocês viram por aqui, tá? Recursos externos são fatores de risco. Verdade. Eu falei para vocês que nós tínhamos diretores que entravam na sala para dar boas-vindas para as pessoas. A agenda de diretor, todo mundo aqui sabe que é mais difícil, é complicadinha, mas a gente tentava ajustar a nossa agenda mensal de acordo com a agenda do diretor ou dos diretores que se disponibilizavam a fazer esse movimento com a gente. Mas realmente podia acontecer alguma coisa urgente, graças a Deus não aconteceu no período que eu estava lá. Mas poderia ter acontecido e a gente perder essa agenda, né? Tá, daí olhando para o futuro do onboard, né? O que a gente deixa de legado uma vez que a gente chega ao final disso tudo? Primeiro, que a gente tinha que fazer o onboard do primeiro dia. Isso era super importante, porque era onde a gente dava o acesso ao colaborador a todas as coisas da empresa. Segunda, a imersão, para ele ter profundidade dos processos da spread e também da área dele. E terceira, a gente trazer um buddy,
um amigo que vai trazer um cuidado para o dia a dia dele e vai fazer a maior diferença ali para a adaptação. Isso porque, eu vou contar um pouquinho melhor para vocês, né? Realmente, a integração ela acontecia uma vez por mês, lá no site principal, que fica ali na Grande Julieta, mas a gente tinha colaboradores entrando todos os dias, né? A gente precisa garantir que eles conheçam o mínimo do dia a dia deles para poder entregar resultado. Então, através do Buddy e também do Onboarding Day One feito pela BP, ou no caso, uma assistente de BP normalmente tocava essa parte, ele já se sentia mais situado desde o primeiro dia. E a imersão era algo que a gente vinha estudando muito. Eu tive a oportunidade de estar nas APOS, no começo do ano de 2019. Também fui no Vale do Silício e vi que tinha uma característica em comum nas empresas por lá. A integração deles é mais extensa, é mais completa. As pessoas realmente elas passam por um movimento de entendimento muito, muito intenso do que a companhia faz, quais são os seus valores, para onde ela vai. Então, ela realmente vira a chave para a organização, né? E isso faz muita diferença no resultado da companhia como um todo, né? As APOS, por exemplo, independente do cargo que você tenha, você fica uma semana fazendo atendimento ao cliente, que hoje é o carro-chefe da empresa. Eles trabalham com venda de sapatos, então atender o cliente pelo telefone é a prioridade número um da organização e atender bem. Eles têm um diferencial enorme no mercado por conta disso. Então, qualquer pessoa precisa entender profundamente o que isso significa para a empresa. A gente achou esse movimento o máximo e a gente queria estudar um pouco mais como que como que a gente poderia implementar isso na nossa organização. Então, era isso tudo que eu queria falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fico totalmente à disposição para falar com vocês, para tirar dúvidas em tudo que se fizer necessário. Tamo junto e super obrigada. Quem ainda não me tem no LinkedIn, por favor, me adicione. Eu tô lá como Laura Fontana, Cultura e Carreiras, transformando a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. Espero que de alguma forma eu te ajude a fazer o mesmo aí pela organização a qual você esteja conectado. Um grande abraço. Tchau, tchau.